Olá, alunas e alunos do nosso curso de Políticas Públicas em Educação. Estamos aqui para mais uma aula, essa aula do tópico número 6, tá? Que é a aula que eu e o professor Zacarias, que está aqui comigo, vamos abordar o Plano Nacional de Educação, né? Uma das mais importantes políticas educacionais do Brasil já há alguns anos e que está em vigência. Ok? Boa noite, boa tarde, bom dia. Zacarias, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Boa noite. Que bom que você está com saúde, está em casa. Nesse feriadão vai ficar em casa também, né? E aí, espero que todos vocês também fiquem nesse feriadão em casa, com saúde e com responsabilidade com os outros. A gente fica em casa por conta dos outros, para não aumentar a contaminação dessa pandemia, desse vírus horroroso. Hoje falaremos do PNE, conforme o Roberto já anunciou. PNE, o Plano Nacional de Educação. Eu queria ter duas palavrinhas com ele, Roberto. Posso? Antes de você Claro, comentar. fique à vontade, Zaca. O PNE, ele é resultado de muito embate. Para vocês terem uma ideia, esse PNE que está vigindo, ele demorou 4 anos por conta dos debates. A sociedade se envolveu nesse debate, tanto a sociedade civil quanto a sociedade política. Quando eu me refiro à sociedade política, eu estou me referindo ao Estado. O Estado, com seus poderes politicamente organizado, poder executivo, legislativo, judiciário. Eu queria chamar a atenção, então, que no âmbito da sociedade civil, movimentos em defesa da escola pública gratuita, laica, de qualidade, etc., se confronta com outros movimentos que vêm de grupos conservadores da sociedade. Por exemplo, o movimento Todos pela Educação, o movimento Xuxa Meneghel, o movimento Fundação Roberto Marinho, que são extremamente poderosos. Quando eu digo poderosos, é porque eles têm grana, eles têm bala na agulha, né? E eles podem, então, conseguir com mais facilidade espaços na mídia, sobretudo no espaço da televisão. A Globo, com a Fundação Roberto Marinho, concede todo o espaço necessário para isso. Não é, portanto, uma luta fácil, é uma luta de Davi contra Golias, né? Isso é importante ser falado para configurar bem que isso se situa no meio da luta de classes. A gente já falou que a educação pública é uma educação de massa, segundo a LDB, visa qualificar o estudante para o trabalho, portanto, para ser explorado pela elite empresarial. Quando estou falando de elite empresarial, quero deixar bem claro, eu estou falando de industriais, eu estou falando de grandes fazendeiros, grandes donos de agronegócio, estou falando de bancos, eu estou falando dos grandes serviços, enfim, eu estou falando dessa gente que é poderosa e que abre emprego, que cria emprego, que precisa realmente ter contabilmente um salário que permita que ela tenha o maior lucro possível. Então, no meio da sociedade civil, nós temos movimentos de um lado e do outro, em defesa da escola, e em defesa de uma escola, por exemplo, o movimento Todos pela Educação, ele também defende uma escola de qualidade, mas uma qualidade que interessa a esse empresariado aí. No âmbito da sociedade política, mais precisamente no âmbito do Congresso, nós precisamos deixar algumas coisas bem claras aqui. A bancada da educação, composta de em torno de 119 deputados, em 519 no total de nossos deputados, isso corresponde a mais ou menos entre 20% a 22% do conjunto de deputados. A maioria dos deputados da bancada de educação, ela também integra a bancada empresarial, né? Quais são os grandes componentes da bancada de educação? São donos de escolas ou pessoas diretamente ligadas a grandes escolas, são empresários da educação. Logo a seguir vem advogados, grande número de advogados, médicos, pouquíssimos professores integram essa bancada de educação. Tá?
Então, veja, o sentido dessa bancada, majoritariamente branca, vamos deixar também bem claro, é a defesa de uma educação que serve ao empresariado de educação ou que serve aos não empresariados de educação, isto é, a nós. Portanto, em todos os âmbitos da sociedade civil ou da sociedade política, esse embate ele é muito intenso. Então, é preciso que a gente, de fato, entenda que nós estamos organizados, precisamos fortalecer as nossas organizações, elas precisam de dinheiro e precisam conquistar espaço nas mídias, precisam conquistar espaço nas redes sociais para essa defesa. Caso contrário, isso fica muito difícil. Então, o Plano Nacional de Educação ele resulta desse embate. Eu vou usar uma palavra, não sei se é a mais adequada, mas representa um pouco o que ele é. Ele é um consenso possível entre essas duas forças. Esse plano aí ele é consensual. Ele foi votado, a maioria, né, foi favorável a que ele fosse sancionado pelo presidente da República do modo como ele está aí. E a gente vai ver como é que ele é tenso. Ele estabelece diversas metas para conquistarmos essa educação de qualidade que a gente quer, mas vocês vão haverão de reparar que uma vírgula fora do lugar tende para um lado ou tende para o outro. Dito isso, passo a palavra para o Roberto para conduzir essa aula aí. Ele vai projetar, inclusive, o Plano Nacional de Educação para nós, as suas metas, etc. Com você, Roberto. Exato, e é bom a gente lembrar que o Plano Nacional de Educação ele nasceu de todo um esforço, né, por parte dos professores, dos trabalhadores do campo da educação, dos intelectuais que se dedicam à educação, desde lá da Constituição de 88, né, que se vinha discutindo toda a montagem do campo da educação no Brasil, até chegar em 96 a LDB, a lei que rege a educação no país, e lá na LDB está previsto que deve sempre existir um plano nacional de educação e que ele deve ser renovado a cada 10 anos, né? A ideia de que o Plano Nacional de Educação deveria ser uma política de Estado, né? Não do governo de ocasião. Qualquer governo que passasse teria que seguir aquele plano que foi delimitado. Houve um primeiro plano que foi vigente de 2001 a 2010, e quando ele foi ser substituído em 2010, aconteceu isso que o Zacarias mencionou. Mas antes, Roberto, me permita, a gente tem que lembrar que, uma vez promulgada a LDB em 1996, bom, primeiro, vamos lá. Em 1988, foi promulgada a nossa Constituição. Essa Constituição está vigorando hoje em dia. De 88 a 96, durante esse tempo todo aí, houve um embate sobre o plano a ser construído, o Plano Nacional de Educação. Ele foi promulgado, portanto, depois de 8 anos de luta, né, de muito embate. Eu assinei muito abaixo-assinado, acho que o Roberto também deve ter assinado. Enfim, a gente se virou para que esse plano fosse aprovado. Foi aprovado, vigorou o tempo que tinha que vigorar, houve nova discussão para esse plano que está vigorando agora, durante 4 anos essa discussão, e aí, finalmente, a gente tem esse plano que é o resultado dessa luta aí. Exato. Então, a gente ficou 4 anos entre 2010 e 2014, né? Discutindo esse plano, então ficamos 4 anos sem plano, até que esse segundo Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, governo da então presidenta Dilma Rousseff, e é esse que está em vigência até hoje, porque, como eu disse, ele tem a vigência de 10 anos, então é de 2014 a 2024. Há diversos embates que o Zacarias já citou, né? A educação mercadológica contra uma educação mais democrática, o lobby da iniciativa privada, né? Mesmo que, como a gente viu na aula passada, do censo, né? Essa iniciativa privada só responda por 19% das matrículas na educação básica, né? Entre outras coisas, o embate sempre entre o orçamento necessário para se implementar, né, a educação que queremos e as políticas econômicas do governo de ocasião, né, principalmente aqueles que prezam pela austeridade fiscal, como é o caso do momento,
Sem contar aquelas políticas que a gente chama da política do zigue-zague, né? O Zacarias gosta muito de falar da política do zigue-zague, né? Aquele político que, quando assume o cargo, ele destrói tudo que o anterior fez, quer fazer uma nova política da cabeça dele, e o sucessor dele fará exatamente a mesma coisa, e por aí vai. Eu vou começar a projetar aqui. Zacarias, que você precisa liberar aqui, que eu possa projetar. Enquanto isso, Roberto, me permita só mais um acréscimo. Quando esse plano, no início do ano 2000, foi pensado, o Brasil estava assinando uma série de compromissos internacionais, sobretudo no âmbito da América Latina e do Caribe. Que compromissos foram esses? Foram compromissos pela comemoração dos 200 anos da independência da América Latina. Então, nas conferências da OEA, nas conferências da OEA, Organização dos Estados Americanos, na Conferência dos Estados Ibero-Americanos, OEI, né? Organização dos Estados Ibero-Americanos, e em outras conferências, o Brasil foi signatário de vários documentos oficiais, vários compromissos, se prometendo o Brasil cumprir uma escola de qualidade para comemorar os 200 anos da nossa independência. Alguns países já fizeram isso com muita propriedade. Por exemplo, a Argentina. A Argentina comemorou a sua independência em 2010 e fez uma série de reformas educacionais. A Bolívia se comprometeu a fazer reformas, fez essas reformas, estão muito bem feitas. A Bolívia hoje tem um avanço em educação significativo, conseguindo cumprir a sua promessa de erradicar o analfabetismo, universalizar a educação básica e aumentar sensivelmente o número de ingressos no ensino superior. A Venezuela também fez isso satisfatoriamente. Hoje, praticamente, eu não tenho nenhum jovem, a partir de 17 anos de idade, fora da universidade na Venezuela, recebendo uma bela bolsa de estudo dada à sua mãe para que ele permaneça na universidade e consiga concluir o seu curso. México avançou bastante, Panamá avançou bastante, e o Brasil, que prometeu universalizar a educação. Nós estamos ainda com mais ou menos 500 mil estudantes, ou 500 mil crianças e jovens, fora da educação básica, não se matricularam ainda. A questão do analfabetismo. Nós juramos, o Brasil jurou, que iria extirpar o analfabetismo. No entanto, ainda tem em torno de 11% da população brasileira completamente analfabeta. Não estou nem falando de analfabetismo funcional, não. Pessoas que só conseguem botar o nome com o dedão, tá? Pessoas analfabetas mesmo. Não conseguimos ainda avançar significativamente na oferta de ensino integral. Então, o Brasil, lamentavelmente, tem um plano nacional de educação que deveria cumprir essas metas todas, tem compromissos internacionais por uma educação de qualidade, pela democratização da educação, e, no entanto, a gente vai ver com a exposição do Roberto que nós estamos ainda com muitos déficits. Com você, Roberto. Verdade. Eu peço que você libere aí o meu compartilhamento de tela, né, cara? Vamos lá. Você que é o mestre de cerimônias da sala. Como é que eu chamo aqui? Ai, meu Deus. Acho que é isso. Acho que foi. Não, aí você está compartilhando a sua. A minha, né? Você tem que liberar eu compartilhar. Um participante pode compartilhar. Rapaz, eu esqueci como é que faz esse negócio aqui. Lembra-se aí como é que é? Eu acho que é mesmo. Liberei. Opa. Não? Ainda não. Nada? Agora foi. Ah.
Tá aparecendo aí o site? Sendo, beleza? Ótimo. Então, para apresentar para vocês aqui, esse é o site do PNE, tá? Tá aqui em cima, pne.mec.gov.br, tá? Eu já chamo a atenção que esse site vai ser muito importante para que vocês façam a segunda avaliação daqui a algumas semanas, tá? Porque a segunda avaliação é principalmente sobre o Plano Nacional de Educação. Então, esse aqui é o site do PNE, só para vocês se familiarizarem com a interface dele, tá? O que nos interessa, vou baixar um pouquinho aqui, tá aqui, né? Nessas opções aqui que vocês estão vendo, tá? Essa primeira opção aqui, onde você vai poder ter acesso a todas as 20 metas, né, do atual PNE, tá? E a nossa última opção aqui, situação das metas dos planos de educação, que é, né, o monitoramento, né, do cumprimento dessas metas. Tá? Nos 10 anos de vigência do PNE, a cada 2 anos é lançado um relatório com o monitoramento de como andam as metas. E aí a gente pode ver se as metas estão avançando, se estão estagnadas, o que está acontecendo. Ok? São esse aqui e esse aqui. Eu já abri aqui na aba de cima, então vou pular. Primeiro vou abrir esse aqui, Plano Nacional de Educação. Abre essa janela que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui tem o texto original da lei, com todos os parágrafos, etc. e tal, para quem for mais detalhista, mas o que nos interessa mesmo está aqui embaixo, tá? É a Lei 13.005/2014. Fala, Zé Pedro. Para a gente ganhar tempo, porque senão essa aula vai ficar muito quilométrica e a gente corre o risco até de ter uma segunda aula, uma segunda etapa dessa aula. Nós já podíamos ir para o final, ver a meta, que ela vai aparecer lá, e como é que está o cumprimento dela. Se a gente já pode fazer os dois ao mesmo tempo. O que você acha? Sim, podemos. Então, aí nós ganhamos tempo. Isso. Então, essa página aqui, vocês vão encontrar as 20 metas, né? Vou passar aqui rapidinho só para vocês verem, tá? Cada uma dessas metas, né? Se você clicar nelas, vai aparecer as estratégias, né? Para como essa meta seria alcançada, tá? E aí vocês podem conferir depois cada uma dessas 20 metas, as suas estratégias, fazer uma leitura mais aprofundada. Tá? Hoje aqui na aula, eu vou abrir a outra aba aqui no lado. Tá? A gente vai trabalhar principalmente com essa parte do site, onde ele permite que a gente veja o andamento de cada uma das metas, tá bom? E também a gente pode fatiar os dados, né? Ele dá os dados nacionais, mas aqui no lado esquerdo, como vocês podem ver, a gente pode filtrar por estado, por município, por região metropolitana e tudo mais, né? Como eu tinha salientado, esses relatórios de monitoramento, né, eles são feitos a cada 2 anos, né? Vocês podem ver que já teve um em 2016, o mais recente é o de 2018, esse ano deve sair o de 2020, né? Os dados já foram coletados, estão sendo trabalhados, ao longo do ano deve sair o monitoramento 2020, ok? Como eu disse também, são 20 metas. Aqui você vê que a meta 1, se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir, ó, tem de 1 a 20, porque são as 20 metas, tá? A gente não vai falar de todas elas, eu selecionei algumas que nos interessam mais para a formação de vocês nesse momento, tá bom? A gente vai começar com a meta 1 mesmo. Ó, se a gente botar aqui o mouse em cima, aparece sobre o que é a meta, tá? A meta número 1 é a meta sobre educação infantil, a meta que, inclusive, interessa diretamente a vocês, já que muita gente aqui na pedagogia já trabalha ou vai trabalhar com educação infantil, né? Então, veja bem, essa meta da meta 1 da educação infantil, ela pretendia universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, né? Que abrange crianças de 4 a 5 anos, em 2016. 100% das crianças nessa faixa etária, tá? Na pré-escola, tá? E ampliar a oferta de educação infantil em creches em no mínimo 50%, né? As creches atendem as crianças de 0 a 3 anos, tá? Durante o período de vigência do PNE, ou seja, ampliar em 50% o número de matrículas em creches até o final, que seria então 2024, perfeito? Vamos dar uma olhada como é que está isso? Primeiro, né, aquela primeira meta, né, que até 2016 seria universalizar a pré-escola. Se a gente
vê aqui nessa meta, a gente clica na setinha embaixo, ele vai nos dar o dado, né? Aqui, a tirinha, né, mais fina é a meta, que no caso é 100%. A tirinha mais grossa aqui, o que se alcançou já até o momento, até 2018, quando foi feito esse levantamento, né? Se alcançou 81%, ou seja, 81% das crianças em idade de pré-escola estavam efetivamente cursando, tá, esse segmento da educação. Em outras palavras, né, Roberto? Em cada 10 crianças, 8 estão matriculadas, né? E 2 ainda fora da escola. Exato. E lembrando também que a meta era ter chegado aos 100% em 2016, né? Perfeito. O levantamento já foi em 2018, ou seja, 2 anos depois, e a gente vê que ainda tinham aí um pouco menos de 20% das crianças nessa faixa etária que não cursaram pré-escola, tá? Então, foi uma meta que não foi alcançada. Se, né, houvesse um investimento neste sentido, talvez até 2024, no final do PNE, talvez conseguisse chegar perto dos 100%. Mas, como continuidade não foi uma tônica no Brasil dos últimos 5 anos, provavelmente não será alcançado. Que tal as creches de 0 a 3 anos? A gente pode dar uma olhada aqui. Ó. A ideia é, até 2024, aumentar em 50% o número de matrículas em creches, crianças de 0 a 3. Né? A gente vê que até 2018 tinham sido alcançadas 23%. Né? Também, se houvesse continuidade do plano, investimento, se seguisse o plano, estávamos praticamente na metade do caminho. Em 2018, talvez até 2024 poderíamos chegar a 50% ou perto, talvez. Né? Aí, Roberto, a gente não pode brincar. A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Por que a gente não avançou? Por que a gente não universalizou ainda a educação de 4 a 5 anos até 2016? Houve um golpe de 2016, interrompeu isso. O governo Temer não fez absolutamente nada e o governo Bolsonaro não vem fazendo absolutamente nada. Pelo contrário, ele vive uma grande crise no Ministério da Educação. Nós já estamos no 3º ou 4º. O primeiro, um colombiano que não entendia nada de educação brasileira, no comando do Ministério da Educação. Depois o senhor Weintraub, que não entende nada de nada. Agora chegamos ao 3º, que é um pastor. Ele próprio disse que o papel dele é fazer um trabalho espiritual no Ministério da Educação. E ainda não teve nenhuma ação prática que pudesse cumprir essas 2 metas, esta meta nos seus 2 pontos principais. Então, nada se fez do governo Bolsonaro para cá com relação à universalização e aumentar a população nas creches. O que tem sido feito de creche nesse país se deve fundamentalmente aos prefeitos das cidades brasileiras. É verdade. E aí eu queria fazer aqui já usar um pouco essa plataforma, que é bem interessante. Eu vou aqui, ó, na esquerda, municípios, para a gente dar uma olhadinha em alguns municípios, só para ficar uma ideia comparativa, né? Vou pegar aqui a nossa cidade, Rio de Janeiro, né? Vou pegar também Caxias, aqui na Baixada Fluminense, né? Pegar São Paulo, cidade com mais recursos no país. E vou pegar uma cidade no Nordeste, por exemplo. Pega Petrolina, pega do Maranhão. Maranhão? É. São Luís, ou você tem outra em mente? Pode ser, qualquer outra cidade. Vou pegar a capital, São Luís, Maranhão. Pega a capital. A gente encaixa aqui, clica aqui em concluir, dá uma esperadinha aqui para carregar a plataforma, e aí a gente vai abrir de novo aqui, vai aparecer fatiado por essas cidades. Ó, vamos lá. Olha que interessante. Essa é a média nacional que a gente já tinha visto. Aqui as outras, né? O que a gente pegou. Olha que interessante, né? Em relação à universalização da pré-escola, São Luís do Maranhão chega a 93%, né? Ou seja, bem acima da média nacional, que é 81%. E, vejam só, acima das cidades, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né? Cidades com muito mais recursos do que São Luís, né? Mas São Luís apresenta uma universalização da pré-escola mais avançada do que Rio de Janeiro e de que São Paulo. Né?
Os A dados, diferença aí, né, Roberto, é que o governo Maranhão é um governo comprometido com a sua população. O governo Flávio Dino. Exato. Então, muitas vezes, o que a gente vê, isso vai aparecer nos dados que a gente vai apresentar aqui, o recurso seria importante, né? Ter mais dinheiro, mais recursos é importante, mas muitas vezes o diferencial não é os recursos disponíveis, e sim as decisões políticas que são tomadas, né? É o que explica, por exemplo, São Paulo ter uma oferta de pré-escola para as suas crianças melhor do que as duas maiores cidades do país, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? A título de curiosidade, olha só como a gente tem também uma diferença bem grande entre a capital fluminense, né, o Rio de Janeiro, com 88%, e Duque de Caxias, né, que é a maior cidade da Baixada Fluminense, com 74%. Cidades vizinhas, né, porém com mais de 10 pontos de diferença entre uma ou outra no que diz respeito ao oferecimento de vagas na pré-escola. Observando ainda que Caxias é uma das cidades mais ricas do estado do Rio de Janeiro, né? Exato, tem um orçamento bem grande, né? Vamos dar uma olhadinha na creche, ó. Aqui São Paulo parece melhor, né? Está quase chegando na meta, né? Que era aumento de 50% no número de vagas, já aumentou em 43%. Aqui São Paulo apresenta dados bem melhores, né? O Rio de Janeiro aumentou já 39%, São Luís 32%, Caxias 26%. Né? Então veja que São Luís ainda apresenta dados melhores do que, por exemplo, do Rio de Caxias. Né? A diferença aí, ela se deve, claro, a diversos fatores. O crescimento que aconteceu no Rio de Janeiro, sobretudo no primeiro governo do Eduardo Paes, foi significativo. Foi um prefeito que mais criou creche durante a sua gestão. Uma segunda observação é a pressão que as mulheres exercem, né, exigindo creches. Ora, São Paulo é uma cidade enorme, né, uma megalópole. A quantidade de mulheres que são obrigadas a sair de casa para trabalhar, para levar o seu salário para casa, isso resulta numa grande pressão. Então, Rio, São Paulo, onde as mulheres têm muita necessidade de trabalhar, não é a mesma coisa em relação a São Luís e Duque de Caxias. O machismo, né, ainda prende as mulheres em casa, o cuidar das famílias, a misoginia. Então, é natural que a gente encontre, tanto em Caxias quanto em São Luís do Maranhão, menos pressão por creche do que São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou uma outra cidade qualquer que seja muito necessitada, né? Que as famílias são muito necessitadas de saírem para trabalhar. Exato. Vou limpar aqui os dados e vamos partir aqui para a meta 2, né? Que é o ensino fundamental. Tá? Vocês podem ver que a plataforma é bem fácil de manejar, bem tranquila, bem limpa. Vocês já vão entendendo aí, porque vão precisar dela para fazer a segunda avaliação, ok? Meta 2, tem um baile funk passando aqui na rua. Já foi. Coisas da aula na internet. Meta 2, ensino fundamental. Tá? Qual era a nossa meta aqui? Né? Universalizar o ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental. Né? Garantir que as jovens, as crianças, né, de 6 a 14 anos, pelo menos 95% delas concluam essa etapa, concluam o fundamental na idade recomendada, que é essa idade aí de 6 a 14. Tá? Que se alcance isso pelo menos até o fim da vigência deste PNL, ou seja, 2024. Tá? Vamos dar uma olhada? Então, ó, percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam, né, ou já terminaram o ensino fundamental. Veja que beleza. Né? O Brasil tem 98% desses jovens de 6 a 14 anos cursando o fundamental ou que concluíram o fundamental. Nós podemos, com esse dado, fazendo uma leitura desse dado, de que hoje o ensino fundamental ele está universalizado no país no que diz respeito à sua entrada, né? Ou seja, as crianças que efetivamente chegam na idade de cursar o ensino fundamental, elas conseguem adentrar o ensino fundamental. Falta muito pouquinho para a gente chegar no 100%, tá?
Por que eu falei na entrada? Já já vocês vão entender mais à frente. Tá? Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. Aqui que eu chamo a atenção. Né? A ideia era que até 2024, 95%, tá, das pessoas que chegam a 16 anos tenham concluído o ensino fundamental. Vejamos que essa meta até 2018 estava em 66%. Né? Ou seja, aí é que tem que cruzar esse dado com o dado de cima. Né? As crianças de qual era mesmo? 6 a 14 anos entram no fundamental, cursam o fundamental, mas não necessariamente elas conseguem terminar o fundamental aos 14 anos, que seria a idade recomendada. É por isso que 98% delas, né, está no fundamental, mas quando chega aos 16 anos, só 66% delas concluíram. E daí a importância de combater o trabalho infantil, porque a partir dos 14 anos de idade é quando nós temos uma pressão de evasão do ensino fundamental muito grande, né? Então, o combate ao ensino infantil, a exploração da mão de obra infantil é fundamental para a gente colocar essa criança, colocar e manter na escola até a conclusão do ensino fundamental. Exato. Então, nós temos aqui praticamente um terço, né, desses jovens que chegam com 16 anos que ou estão presos nas repetências do fundamental ou, pior, né, evadiram, como falou o Zacarias, saíram da escola. Né? Aqui eu vou cruzar uns dados estaduais, Zacarias. Bom. Vou cruzar uns dados estaduais. Até já pré-selecionei aqui. Vou cruzar o nosso Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, tá? E vou pegar um estado da região norte. Vou pegar Roraima. Acho que vale a pena São Paulo também. Pega São Paulo. Vou adicionar aqui São Paulo. Espera aí. Porque São Paulo tem muita pressão pelo trabalho, né? Exato. Vamos lá? Vamos. Olha, a nossa taxa aí de frequência aí no ensino fundamental parece bem homogênea entre esses estados, né? Olha lá, Rio de Janeiro 99,2, Rio Grande do Norte 98,7, Roraima 98,1, São Paulo 99,2. Né? Todo mundo mais ou menos ali próximo à média nacional. Na verdade, todos vamos bater palma, né, Roberto, aí para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação dos conselhos tutelares, que estão indo às casas, né, buscar essas crianças para que realmente frequentem as escolas, né? É verdade, né? E o que garante a nós aqui uma homogeneidade regional, que é um dos grandes problemas do Brasil também, né? A disparidade entre as regiões. Vamos dar uma olhada no dado de baixo? Percentual de pessoas com 16 anos que já concluíram o fundamental. Vamos ver como é que está. Né? Aqui já há, né, uma diferença bem grande. Percebo que São Paulo está muito acima da média nacional, né? 66% concluíram fundamental nacionalmente, mas em São Paulo é 85%, né? 20 pontos a mais do que a média nacional. Agora, olha só que interessante, o estado do Rio de Janeiro, que é o segundo mais rico da federação, está abaixo da média nacional, né? Ó, 62, é abaixo de Roraima, né? 66, está abaixo de Roraima. Está presente 63,2. Eu estive, Roberto, há alguns anos atrás em Roraima. Eu fui lá fazer uma diligência para o MEC e eu fiquei impressionado como o governo do Estado e as prefeituras tratam a educação. As escolas estão muito bonitinhas e aí eu andei conversando com professores. Fiquei muito surpreso na ocasião. Isso tem mais de 10 anos que eu estive lá. Eu encontrei professores ganhando acima de R$5.000. Então, em Roraima, é impressionante como é que há uma procura pelo magistério, procura de profissionais pelo Magistério da Educação, recebendo muito bem. Então, quem tem 2 matrículas em Roraima está recebendo o quê? No mínimo R$10.000 por mês. É uma situação semelhante à do Maranhão. Então, isso faz com que, né, as suas metas possam ser melhores do que a própria média, do que um estado tipo Rio de Janeiro, que está vivendo aí uma desorganização extremamente grande com esse entra e sai governador, prende governador, bota a tornozeleira, tá um inferno esse negócio aí.
Tá difícil encontrar um ex-governador que não tenha sido preso, né? No Rio de Janeiro. É uma tarefa hercúlea. Enfim, isso é bom para vocês verem como que é importante sempre consultar os dados, fazer uma leitura qualitativa, porque senão a gente vai no senso comum, né? Você vai olhar que a evasão do fundamental, com certeza São Paulo não tem evasão nenhuma. Realmente, São Paulo apresenta números bem maiores do que a média nacional. Aí você vai pensar, o segundo melhor deve ser o Rio de Janeiro. Não necessariamente, né? Você vê que Roraima tem uma evasão do ensino fundamental menor do que a do Rio, né? Por aí vai. Vamos continuar aqui limpando os dados. Roberto, antes de passar para outra tela, bota aí nesse conjunto de estado, bota o Ceará, para a gente dar uma olhada. Ceará? O Ceará vem fazendo um grande esforço pela inclusão de todos na educação básica. Como é que está aí? 64. A evasão está na média nacional, mais ou menos. 66, 64. Né? A universalização do fundamental também. 98,8. Bom. Podia estar melhor. Podia estar melhor, né? Principalmente na evasão, né? Vamos para a meta seguinte. Meta 3, ensino médio. Aqui aí é uma tragédia. Aqui é uma tragédia. Mas vamos lá, vamos encarar a tragédia. Bom, por que é uma tragédia? Por que é uma tragédia? Vamos repetir. Muito recentemente, se tornou obrigatória a escolaridade de 14 a 17 anos. Na verdade, 15 a 17. O ensino médio ainda tem uma grande evasão por conta da idade de trabalho dessa rapaziada aí. Meninas e meninos já começam a parar de estudar mesmo para poder trabalhar. Depois a gente tem ainda a falta de opções que a escola de ensino médio oferece, porque o ensino técnico é visto por muita gente como sendo uma coisa de pobre, né? Então, prefere-se o ensino acadêmico, não profissionalizante. E, consequentemente, isso é um negócio complicado. Ainda tem um oferecimento grande de ensino médio noturno. Portanto, esses elementos todos têm que ser considerados para a gente analisar a situação do ensino médio. Vai lá, Roberto. Exato. Né? Até lembro da nossa última aula do censo, né? Que apresentava o número de matrículas no noturno, como no fundamental era perto de zero, né? Era 0, alguma coisa, era residual. E quando passa para o médio, a matrícula, se não me engano, é 20% no noturno. Né? A meta do ensino médio era universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, né? Que é a idade ideal para se cursar ensino médio. Né? E elevar até o final do período, né, de vigência PNE, que é 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Né? Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, né, ou já concluiu a educação básica. Né? Aqui tem que ter um cuidado, né? Olha o que o indicador nos apresenta. Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. Não necessariamente está no ensino médio, né? Então, se você pegar a população de 15 a 17 anos, né, a meta em 2016 era chegar a 100%. Já não cumprimos ela, porque esse levantamento de 2018 estávamos em 84%. Né? Então, 84% dos jovens de 15 a 17 anos estava frequentando a escola ou já tinha até terminado, né, o seu ensino médio. E aí, cruza com esse dado de baixo, percentual da mesma população, de 15 a 17, que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa. E aí, percebam como cai muito o número, né? 55%. Aí é a questão do trabalho. Né? O que você vale para trabalhar não é brincadeira. Exato. Né? Ou seja, nós temos praticamente metade dos jovens, né, do Brasil, nessa idade de 15 a 17, né, que não está frequentando o ensino médio. Isso aí é muito interessante, né? Em época de crise econômica. Quem decide quem vai para a escola? Quem decide quem vai para a escola na família é a mãe. Então, a mãe, quando o filho não tem trabalho,
ela o prende em casa, né? Prende em casa e faz ele ir para a escola. Mas quando há oportunidade de trabalho, ou quando há uma crise econômica, como a gente vem atravessando, especialmente de 2016 para cá, a mãe vai liberar os seus filhos para um trabalho formal, com carteira assinada, ou um trabalho informal sem carteira assinada. Então, nós estamos vendo, né, a partir de 2016 para cá, basta a gente andar nas ruas para ver a quantidade de gente na economia informal. Gente vendendo de tudo, né? Vendendo desde pimenta, ralinho para pia, etc, etc. Cada um correndo atrás de um dinheirinho para poder levar para casa. Então, tem muito a ver, né, a não permanência, a não frequência na escola com a crise econômica. Quanto maior a crise, maior a intensidade de gente que tem que se evadir da escola para poder trabalhar. Então, o Brasil precisa rapidamente resolver, né, a sua crise econômica, precisa criar condições para que as pessoas fiquem na escola, garantir. Essa proposta que a oposição ao governo Bolsonaro está apresentando no Congresso Nacional de garantir uma renda básica de R$ 600 por pessoa nesse país será fundamental para a gente resolver essa questão aí. Exato. Né? E chamando a atenção também, né? Porque aqui tem um monte de coisa, né? Para esse jovem não estar no ensino médio, né? Tem o trabalho, tem o ensino noturno, que pode ser mais desestimulante, tem na área rural a ausência da... ensino noturno, ele estaria computado. Ele também não está estudando à noite. Sim. Né? A ausência da escola de ensino médio na área rural, né? Tem de tudo aí que leva a esse jovem. Obviamente que o jovem que não faz o ensino médio não vai chegar à universidade, né? Não vai prestar um Enem, não vai chegar na graduação. Então, aqui já tem, né, um funil imenso na educação brasileira. A título de curiosidade, eu pensei aqui 2 estados, né? Acre e Santa Catarina, né? Vejo que no Acre, né, só 46% desses jovens estão no ensino médio, né? Menos da metade. A evasão é muito grande. Bota o Rio de Janeiro aí para a gente ver. Vou colocar. Vejam que Santa Catarina, né, que é um estado que, né, tem muitos recursos, né, muitas vezes é apresentado como modelo de muitas coisas, não é muito melhor não, né? 62% está um pouco acima da média nacional, mas também não chega a 2/3, né, desses jovens. Vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está o estado do Rio de Janeiro, nessa evasão de jovens no ensino médio. Rio de Janeiro, 52%, está abaixo da média nacional, 10 pontos abaixo de Santa Catarina, né? Um pouquinho melhor que o Acre, né? Metade dos jovens do estado do Rio de Janeiro com idade de cursar o ensino médio não estão cursando. Dá para a gente colocar o Ceará aí também, Roberto, para terminar a comparação? Dá sim. Vamos estar aqui, Ceará. Aqui o Ceará, 53, muito parecido com o Rio de Janeiro. Né? Exatamente. E abaixo da média nacional também. Perfeito? É lamentável. Limpar os dados. Ensino médio é hoje o grande gargalo da educação brasileira, né? Sem dúvida. É o grave problema da educação básica. Bem, eu queria puxar aqui agora a meta 5, vou pular para 5, que é a alfabetização infantil, né? O qual, inclusive, aqui muitos dos nossos alunos trabalham com isso. Né? A meta do PNE é que nós tivéssemos a alfabetização de todas as crianças até, né, o final do 3º ano do ensino fundamental. Né? E aqui nós temos a ideia aqui de zerar, né, a falta de proficiência, né, em leitura, em escrita e em matemática. Né? Os conceitos básicos matemáticos e as capacidades de leitura e escrita. A ideia é chegarmos a 0%, ou seja, zero insuficiência, tá, nesses indicadores. Vamos dar uma olhada? Né? A gente vê aqui, ó, que em matéria de leitura, a meta é 0, óbvio, né? Nós temos aí 22% dos alunos no 3º ano do fundamental apresentando uma proficiência insuficiente em leitura. Na escrita, piora ainda mais um pouquinho, 34%, 1/3
dos alunos ainda não desenvolveu capacidade de escrita, né, que se espera no terceiro ano do fundamental. Em matemática, os conceitos matemáticos básicos, aí é pior ainda. 57% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental não têm os conhecimentos matemáticos que se esperam nesse momento da sua trajetória educacional. Isso vai piorar muito, né? Porque agora, com esse ensino remoto, que já está durando 2 anos, esses indicadores aí vão piorar sensivelmente. Vamos esperar o relatório do ano que vem para a gente ver o tamanho da desgraça. Exato. E, na verdade, o relatório desse ano, né? Porque o relatório é 2020 sai esse ano. Seguinte, o relatório é o seguinte. 2021. Como é que apareceu o Rio de Janeiro aí? Você acabou de colocar. Eu vou botar Teresina também, no Piauí. Comparar essas duas cidades. Para a gente ver como é que está essa taxa de alfabetização. Espera aí que ele deu uma travadinha, que às vezes é muito dado, ele trava um pouquinho. Eu pediria para você colocar o Ceará, para ver se justifica a propaganda que está vindo de lá. É por cidade, né? Você quer Fortaleza? Ceará. Ou você quer Sobral, que é a terra do Sobral. Vamos botar Sobral. Vamos botar Sobral no Ceará. Vamos lá. Então, Rio de Janeiro, Teresina, capital do Piauí, né? E Sobral, no Ceará, terra lá do Ciro Gomes. A travadinha aqui, pronto, foi. Vamos lá. Olha, Sobral apresenta um bom número. Né? Na leitura, apenas 2,9%, 3% das crianças que não apresentaram. Né? Sobral tem um dos maiores indicadores de qualidade do mundo, tá, Roberto? Exato. Está mandando muito bem na leitura. Né? Nosso Rio de Janeiro, 20%. Não muito diferente aí da meta dos dados nacionais, que são 22%. Né? Piauí um pouquinho pior, 24%, Teresina. Quer dizer, isso aqui em relação à leitura. Né? Escrita. Vamos dar uma escrita agora. Escrita, 34% é nacional, né, de crianças que não apresentam boa escrita. Sobral, 18%, bem abaixo da média nacional. Teresina, 45%, né, quase metade dos alunos ainda não apresentando proficiência em escrita. Rio de Janeiro, 1/3, né, 33% cravadinho. 1/3 dos alunos da nossa cidade, no terceiro ano fundamental, ainda não apresentam capacidade de escrita que a gente possa qualificá-los como alfabetizados no terceiro ano fundamental. Matemática, que é o terror. Vamos lá. Matemática não é o terror tanto, não. Não é, não. Olha aí, matemática. A média nacional é 57%, né? Você vê que o Rio de Janeiro repete certinho, 57%. Teresina, bem pior, 69%. Sobral, novamente, representando, né, o menos pior. 22% dos alunos sem proficiência em matemática. Isso aí explica, Roberto. Bom, é o início de explicação de por que no exame de comparação internacional, o Brasil está sempre muito mal, né? A Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela faz de 3 em 3 anos uma avaliação internacional com 70 países. O Brasil, invariavelmente, está posicionado em 67º, 68º, numa situação muito ruim. E claro que começa por aí, né? A gente não tem essa proficiência em letramento, leitura, não tem escrita, não tem matemática. Embora em matemática a gente venha obtendo um sucesso muito relativo, mas vem obtendo algum sucesso apesar desses indicadores que a gente tem aí. Então, é preciso que os prefeitos, né, que os governadores, ataquem de frente esse problema. É verdade, a cidade de Sobral é um exemplo de ataque, tem atacado muito essa questão, mas ainda tem 22,9% de gente com dificuldade de ter as competências mínimas. Ora, não dá para continuar a falar em melhoria da qualidade sem atacar a formação de professores,
A formação de professores no Brasil está muito ruim, está muito deficiente. A gente tem um professorado que está com o diploma debaixo do braço, mas na hora de falar é um Deus acuda, na hora de escrever é um Deus acuda, enfim, uma qualidade extremamente sofrível. Verdade. Principalmente, né, nas universidades particulares, né, Zaca? Não, tem tudo, Roberto. Tem muita universidade pública também que, vou te falar um negócio, hein? Principalmente essas mais novas aí, é um caso complicado. Perfeito. Bem, agora eu vou aqui para a polêmica meta 7, que eu vou deixar você apresentar, Zacarias, o porquê é polêmico a qualidade da educação medida pela nota do IDEB. Olha, então vamos colocar aí, vamos colocar, claro, a média brasileira, vamos colocar o Ceará de novo, de repente a cidade de Sobral, vamos colocar Rio de Janeiro, São Paulo, e vamos para Caxias também, vamos ficar por aí. Vou botar aí, vamos ver. Sobral. Rio de Janeiro, né? São Paulo, que você falou. São Paulo. Qual foi a outra? Caxias? Caxias. Duque de Caxias. Caxias. Muito bem. Isso. Essas notas aqui tínhamos médias a alcançar no IDEB, né? Que, inclusive, são médias... O que é o IDEB? Para quem ainda não se ligou nisso, IDEB quer dizer Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A meta do Brasil para 2022 seria alcançar um índice equivalente ao da Finlândia, isto é, um índice 6, tá? Um índice 6.0. Seria muito bom. Então, vamos ver como é que está isso aí. Isso. Aqui a gente até tem segmentado aqui, né? 6, nota 6 de média para os anos iniciais do fundamental, 5.5 para os anos finais do fundamental e 5.2 para o médio. Seria um padrão europeu. Isso. Vamos primeiro aos anos iniciais do fundamental. A média a ser alcançada era 6, né? Isso. Estávamos em 5.2 em nível nacional. Né? Possível até alcançar 24, né? Seria possível. Vejamos que Sobral já passou a meta há muito tempo. Isso. Em 2018 já apresentava 7.8. Isso. Bem alta a média de Sobral. Essa é uma média Finlândia mesmo. Exatamente. É aquilo que eu falei. Praticamente 8 o IDEB Sobral. Exato. Rio de Janeiro, 5.4, muito próximo da média nacional. Muito próximo da média, mas não atingiu a média ainda. Não atingiu, né? São Paulo não temos atingiu, dados. Hein? Não temos dados para São Paulo, 0 aqui. Temos um apagão estatístico aqui. E Caxias? Caxias, 4.3. 4.3 para uma média 6. Veja, exato. Isso porque, eu estou insistindo em mostrar em Sobral porque há uma política municipal extremamente forte de melhoria da qualidade do município. Então, os resultados estão aparecendo aí. Exato, né? 7.8 de Sobral comparado a 5.4 da cidade do Rio de Janeiro é uma diferença muito grande. Diferença substantiva. Exato. Chama atenção também a baixa nota de Caxias, né? Que tem uma rede municipal muito elogiada muitas vezes, né? De ensino. Bem, vamos dar uma olhadinha agora no segundo segmento do fundamental, né? Aqui a nossa meta é chegar na média 5.5. Vejamos que no Brasil, a média nacional já está muito longe ainda dos 5.5. Estamos em 4.2 na média nacional. Sobral se aproxima, 5.1. Né? Rio de Janeiro, novamente, muito parecido com a média nacional, 4.4. Aqui aparecem os dados de São Paulo, 4.2. Está igual à média nacional, abaixo da média do Rio de Janeiro. Uma vergonha, né? Uma vergonha para São Paulo, né? E Caxias, novamente, bem abaixo, 3.3. Né? Então, olha, como resolve isso? Acabar com o zigue-zague. Um secretário de Educação que entra
ele tem que dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, ele não pode interromper. 2, os estados, aí, os municípios, se tem como política, tem uma política muito séria, uma política mesmo de gerenciamento, né, desse indicador, para que a gente não chegue a esses desastres aí. Exato. E, por último, a média do ensino médio, que o nosso objetivo é chegar na média 5,2. Vejamos aqui. O Brasil, na média nacional, muito distante, né? Ainda em 3,7, a média do ensino médio. Muito baixa. E temos, de novo, um apagão estatístico aqui. Não temos aqui dados de ensino médio em nenhuma cidade. Né? Como diz o ditado, a falta de dados é um dado, né? Enfim. Zacarias, vê se o Zoom não vai cortar a gente aí, hein? Não sei, eu não marquei a hora que a gente começou. Nem não deu sinal ainda. Está escrito REC ainda aí, né? Não estamos falando para ninguém, não. Né? Ok. Eu vou pular, então, para a média 15. Meta 15, perdão. Que vai falar de uma coisa que o Zacarias já acabou de citar, inclusive, que é profissionais de educação. Né? Vamos colocar os mesmas cidades ou estados. Exato. Aqui tem um dado interessante, né? Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica. Né? Traduzindo, o professor que está lá na educação básica dando a matéria X, né? Tem formação naquela área da matéria X? Dado nacional. Isso. A meta é que 100%, né? 100% dos professores têm formação daquilo que eles dão. Vejam que os dados nacionais são 50%. Ou seja, metade dos professores do Brasil não tem a formação adequada daquilo que eles lecionam. Isso explica muita coisa, né? Aqui a gente deixou as mesmas cidades do tópico anterior, né? Aí vocês podem ver que, por exemplo, Sobral tem basicamente o mesmo número da média nacional, metade dos professores também, só com a formação adequada. Duque de Caxias também, muito parecido. A cidade do Rio de Janeiro um pouquinho a mais, 56%, 57% dos professores têm formação adequada. E aí São Paulo demonstra um pouquinho a mais, né? 61% dos professores com formação adequada àquilo que lecionam. Tem uma questão embutida aí, né, que o número não revela, né? Ok, a gente tem uma média nacional de que metade do professorado tem um nível compatível com a série em que ele trabalha. Observação. Desde a promulgação da LDB, em 1996, ela estabeleceu que todos os professores brasileiros, inclusive para séries iniciais, deveriam ter formação superior. O corolário, né, dessa lei foi imediatamente o surgimento de muitas instituições de formação de professor. Faculdade de pedagogia aparecendo que nem farmácia em cada quarteirão, né? 2, 3 faculdades no mesmo quarteirão, muitas faculdades na mesma cidade. Só para vocês terem uma ideia, só a cidade de São Paulo tem alguma coisa em torno de 660 faculdades de formação de professores, de pedagogia. E aí eu tenho que perguntar, e a qualidade? Como é que está a qualidade dessas instituições de formação de professores? Para não me alongar muito, eu vou dizer o seguinte, ela é muito desigual. Ela responde à mesma desigualdade social no Brasil. O que quer dizer que, nos estados mais ricos da região sudeste e da região sul, estão as melhores unidades de formação de professores. Então, não é por acaso que eu vou ter USP, Unicamp, UFRJ, UERJ, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, e etc., oferecendo bons cursos de formação de professores. Na região centro-oeste, eu tenho só 2 destaques. Eu tenho a UNB, no Distrito Federal, e a Universidade de Goiás. Agora, saiu daí, nas demais regiões, o ensino é muito claudicante.
Aí eu passo a trabalhar com exceções. Por exemplo, a Federal de Pernambuco é uma exceção, porque o restante, a grande quantidade, mesmo instituições públicas, tem uma qualidade deplorável na formação de professores. Então, o fato de eu ter, né, estar crescendo e colocar professores diplomados, isso não vem necessariamente acompanhado de diplomas com qualidade, com conteúdos, né, muito firmes que permitam isso aí. Então, esse é um ponto da nossa luta pela educação de qualidade. É preciso que o MEC imediatamente crie dispositivos de fiscalização, de avaliação dos cursos de formação de professores, para ver se a gente acaba com essa formação muito ruim mesmo. Eu já fiz várias diligências para o MEC, fiscalizando instituições de formação de professores. Eu vou falar para vocês, eu me escandalizei com algumas diligências que eu fiz. Uma que eu fiz em Atibaia, no interior de São Paulo, eu fiz um relatório cujo resultado foi o fechamento daquela espelunca que oferecia o curso de pedagogia, que era um jardim de infância oferecendo o curso de pedagogia. Não tinha nem carteira para os estudantes de pedagogia. As carteiras eram todas pequenininhas, porque eles tinham uma preocupação com o ensino montessoriano na educação infantil. Então, quando havia necessidade de os adultos comparecerem à escola, eles tinham que alugar mobiliário. E é aquele negócio feito de uma forma horrorosa, não é nem de uma forma amadora, de uma forma perversa, né? Pegando dinheiro daquele alunado. Então, pelo Brasil afora, a gente encontra muito isso. Tá? A gente encontra instituições que são chamadas de faculdades, mas que os professores só têm graduação quando tem graduação na disciplina que eles oferecem. Os currículos escolares muito mal absorvidos pelos próprios professores. Enfim, é uma formação deplorável. E enquanto a gente não consertar isso aí, a gente vai ficar chovendo no molhado. Exato. Eu peguei aqui, Zacarias, preparando essa aula, achei um bom exemplo aqui de Manaus, né? Capital do Amazonas. Veja só, 72% falando, né, dos professores. O fato de ter 72% do professorado com o diploma compatível com a série em que ele leciona, não quer dizer necessariamente que seja um professor de qualidade. Ele tem diploma. Claro. Bem, vou passar aqui para a meta 17, com a meta que interessa a todos nós, que é a valorização dos profissionais do magistério, né? Que é aqui, na verdade, o nosso salário. Né? Valorizar, né, os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar o seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, né, até o final do 6º ano de vigência deste PNE, que foi ano passado, 2020. Né? Ou seja, traduzindo, quando a gente sai da faculdade formado em professor, com nossos diplomas de licenciatura, a gente ganha o mesmo salário que, por exemplo, o cara que sai com um diploma de graduação em Direito, em Odontologia, né? Nós sabemos responder essa pergunta. A gente sabe que não. E a lei é clara, né? Profissionais com o mesmo tempo de formação equivalente, devem receber salários iguais. Então, se o meu tempo de formação foi de 4 anos e o bacharel de Direito também 4 anos, eu devo receber equivalente a ele. E assim sucessivamente. Exato. E aí, então, o objetivo da meta 17 era, dentro da vigência desse Plano Nacional de Educação, subir os salários dos professores até que se equiparassem, né, aos demais profissionais que têm a mesma formação. Vejamos que o dado nacional nos diz que o salário do professor ele é 76% o valor, né, das demais profissões que têm o diploma de graduação. Né?
falta ainda aí um bom caminho a percorrer até que a gente chegasse a essa equiparação, né? Aí, Roberto, Mas vamos botar uma boa quantidade de estados para a gente ver. Vamos Exato, botar. isso que eu ia fazer agora. Né? Isso. Eu vou botar o Maranhão, calma. Não, calma, vamos por ordem alfabética aí. Não precisa ir lá no Maranhão, não. Vamos por ordem alfabética. Ah, Vamos começar pelo Ceará. Ceará, Distrito Federal. Distrito Federal, Maranhão. Vou passar aqui a página 2. Claro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Vamos botar São Paulo também. São Paulo. Botar Tocantins. E o Rio Grande do Sul e Tocantins. Perfeito. Ok, vamos lá. Tem uma boa visão aí. Olha só. Olha aí, o Ceará, 77. Está próximo à média nacional, né? Distrito Federal, muito próximo. 92% de um salário de outro. Então, né? Bem valorizado aqui o salário do professor no DF. Maranhão, 89. Né? Avançando bastante, bem acima da média nacional, né? Que é 76. Rio de Janeiro, 77. Percebam, né? São Paulo, 69, estado mais rico do país. Né? A gente vê que o Maranhão paga melhor do que o Rio de Janeiro e que São Paulo. Rio Grande do Sul, 83. Melhor que São Paulo, melhor que o Rio, mas ainda abaixo do Maranhão. Tocantins, 72. É o pior aqui desse levantamento. Ah, não, o pior é São Paulo. Ou seja, absurdo, o pior, né? o estado mais rico do país, desses aqui, é o que, equivalentes a outras profissões, paga o menor salário. Né? Ganhou aqui o DF. Né? Abaixa mais um pouquinho, Roberto. Abaixa mais um pouquinho. Não, abaixar. Para ver lá em cima os estados que apareceram. Aí dá, isso. Tenta equacionar a tela para a gente ver o nome de todos os estados. Isso aí, perfeito. Olha, eu acho que vale a pena, né, destacar o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma escolaridade média altíssima. A gente sabe que o funcionalismo público no Distrito Federal tem uma grande força política e daí resulta as pressões que eles exercem pelo salário compatível, um salário mais competitivo. No Maranhão, isso vem decorrendo da vontade do governador. Eu não sei como é que será o governador seguinte. Né? Nos demais estados, a gente vê as dificuldades. O Rio de Janeiro está sempre dizendo que não tem condição de pagar salário melhor para os professores. Criou, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, uma vinculação com o salário de juízes, de promotores, de todo mundo, de tal forma que o Estado alega que, se aumentar o salário de professores, vai ter que aumentar de magistrado, vai ter que aumentar da polícia, vai ter que aumentar de médico, e etc. E, com isso, ele vai cada vez mais adiando, né, a possibilidade de elevar o salário. Qual é a vantagem de um salário competitivo? Veja, não estou falando de salário alto, eu estou falando do salário competitivo. Eu como professor, ganho um salário proporcional a um cara que trabalha na Petrobras. Olha lá, trabalha em qualquer na Petrobras, um trabalho qualquer na Vale do Rio Doce. Para que eu possa fazer a opção, para que eu não precise pressionar um concurso para o Banco do Brasil, para a Petrobras, né, podendo eu competir na área da minha vocação. Os países que perceberam isso, por exemplo, a Finlândia, que é um dos países que melhor paga o seu professorado, ela entendeu que um salário competitivo com o mercado atrai profissionais vocacionados, profissionais de competência. Porque o salário baixo, ele atrai pessoas que, de repente, não passaram para a universidade pública, pessoas que foram reprovadas em 500 mil concursos, mas que querem fazer um concurso público. Então, vão lá os caras que
ultra reprovados e acabam sendo aprovados para ganhar aquela merreca de salário, ok? Então, há uma relação direta entre salário competitivo e atração de melhores profissionais. Então, quando o Maranhão aumenta o seu salário, o Maranhão está pagando quase R$ 6.000 mês para uma matrícula, ele começa a ter uma situação de qualidade muito melhor. São Paulo, apesar de sua grandiosidade e de sua riqueza, não avança. Já o Rio Grande do Sul, que não paga lá essas maravilhas na comparação com o Maranhão ou com o Distrito Federal, mas ele consegue atrair bons profissionais para a educação e tem um desempenho melhor do que o Rio de Janeiro, melhor do que a média nacional. Então, nós precisamos atentar que a valorização do profissional vem através de salários competitivos. A garotada mais safa, a garotada mais descolada, com mais conteúdo, também vai querer ser professor. Um segundo elemento que eu direi a esse respeito é a necessidade da valorização social do professor. Não se trata aí de salário, não é valorização econômica. O professor precisa voltar a ser uma pessoa respeitada socialmente. Eu agora, nessa pandemia, eu já falei isso para o Roberto, que eu tenho visto muito YouTube e eu tenho visto alunos brasileiros fazendo intercâmbio no estrangeiro. E fico impressionado, porque a nossa garotada não está dispensando o devido respeito para o professor. Chama o professor de você, o professor é maltratado, é hostilizado em sala de aula, etc. Quando eles chegam no exterior para fazer intercâmbio, eles levam um choque, porque há modos, há formas protocolares de se dirigir a um professor. O professor não é um amiguinho, o professor é uma autoridade pedagógica investida, né, de todo o poder pedagógico pela sociedade. Então, as crianças brasileiras levam um choque diante desse professor, seja na China, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. Porque aqui nós estamos perdendo a devida consideração social pelo professor. O professor é um qualquer. É verdade que nós, professores, também não cuidamos muito disso. A gente se veste mal para ir dar uma aula, a gente usa um linguajar inconveniente, a gente não faz como os médicos, por exemplo, ou outras profissões, que desenvolveram um jargão profissional e tem maior zelo por aquele jargão. E a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso jargão é muito fácil. O pai do aluno já foi aluno, ele domina o nosso jargão. Então, se ele não tiver cuidado, se ele for um profissional cheio de gíria, entende? Que fala Flamengo, que fala bicicleta e etc., ele está contribuindo para a sua própria desvalorização social. É triste isso, tá, Roberto? Exato. Estou aqui. Nós estamos chegando ao final. Vou abrir só uma última aqui, que é a meta 20, que é o financiamento da educação. Né? Isso. Essa é a minha meta favorita, porque o objetivo dessa meta era ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB brasileiro, né? No 5º ano de vigência dessa lei, ou seja, na metade de vigência do PNE, que teria sido 2019, nós já teríamos que ter 7% do PIB para a educação. E, ao final, né, que seria 2024, final desse PNE, esse patamar teria que subir de 7% para 10% do PIB voltado para a educação. Né? Antes de você mostrar, Roberto, antes de você mostrar lá, é preciso afirmar que nós conseguiríamos esse 10% com os royalties do pré-sal, né? O royalty do petróleo e o royalty do pré-sal. Com esse governo aí, vendendo pré-sal para as petrolíferas internacionais, sucateando a Petrobras, a gente não vai conseguir chegar a 10% em 2024. Tá? Vamos lá. Exato. Como está trabalhando em relação a esses royalties, né, Zacarias, lembrando que, por lei,
os royalties do pré-sal eles eram designados 75% dos royalties para a educação e os outros 25% para a saúde, né? Roberto, seu som está baixo. Não, eu tava dizendo, né, que esses royalties, quando foram aprovados a lei, né, Isso. Eles deveriam ser 75% do valor dos royalties do pré-sal para a educação. Perfeito. E os 25% restantes para a saúde. Por que essa aqui é a minha meta favorita? Porque está aqui o objetivo bem claro, né? E o dado é esse aqui, ó. Não tem dado, né? Esse é o meu dado favorito. Por quê? E aí, obviamente, a explicação não estaria no dado. A explicação está na realidade do país nos últimos anos, né? Foi aprovada essa lei que o Zacarias já falou, do royalties do petróleo, o PNE foi aprovado, tinha que chegar a 7% do PIB em 2019, uma prévia aqui de 10% do PIB lá em 2024, e obviamente tudo isso foi jogado para o alto, completamente esquecido, né, pelos últimos governos que sequer se baseiam no PNE para fazer as suas, né, políticas de educação, muitas vezes, se é que dá para chamar de política de educação, o que o governo Temer e o que o governo Bolsonaro proporam aí nos últimos 5 anos de Brasil. Né? A ausência do dado, como eu disse na outra meta, a ausência do dado é um dado. Né? Perfeito. Aí nós temos que falar para ele, para os nossos queridos alunos e alunas, que o governo Temer ele criou a famosa lei dos gastos. O que significa essa lei de teto dos gastos? Quer dizer que durante 20 anos o governo brasileiro não colocaria nenhum dinheiro na educação, nenhum dinheiro novo. Então, se o teto fosse 100, ele gastaria os 100. Ele não iria para 110, para 120, nada. Tá? Governo Temer, durante 20 anos, nenhum gasto novo na educação. Quando chegou o governo Bolsonaro, 2018, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ele imediatamente já começou a tirar dinheiro da educação. O primeiro assalto que ele fez foi da ordem de 5 bilhões e meio da educação nacional. E o dinheiro que existe da educação tem sido manipulado por esse governo da forma mais sórdida, mais perversa, seja para pagar banco, seja para perdoar a dívida de igrejas, seja para isto ou seja para aquilo. Então, claro que esse governo não apresenta como é que está o movimento do financiamento da educação, porque ele está surrupiando o dinheiro que é destinado constitucionalmente para a educação. A Constituição brasileira determina a entrada desse dinheiro da educação com muita clareza, entende? Com muita transparência, de onde vem o recurso, para onde vai, em que aplica, etc., etc. Quando esse governo, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes, na economia, retiram dados, eles estão, na verdade, censurando a nossa análise. Eles estão dificultando a realização de políticas públicas para bater as metas que nós já mostramos para vocês. Essas metas estão aí. Então, a nossa perspectiva é que, ao final do ano que vem, 2022, quando termina esse governo horroroso que está aí, a gente vai ter um déficit em educação que a gente vai demorar uns 5 ou 6 anos ou mais para voltar aos patamares de 2015, tá? Quando a gente vinha crescentemente, com esperança de bater todas essas metas do PNE. Então, lamentavelmente, nós temos um governo trabalhando contra a melhoria da educação para a sua gente. Eu não estou falando não dar a educação para ET, estou falando dar uma educação de qualidade para crianças e jovens brasileiros. E esse governo está sonegando isso. Ele não apenas sonega, né, vacinas, ele não apenas não organiza o combate a essa pandemia, ele também desorganiza, ele joga para trás coisas que vinham funcionando. Concordo plenamente, Zacarias. Oi? Então, com isso, eu concordo plenamente com a sua análise e eu acho que aqui a gente encerra essa nossa viagem aqui pelo PNE
eu saliento novamente aqui para as nossas alunas que esse site aqui é muito importante para o estudo, tá, dessa aula do PNE e será muito importante para que vocês façam a segunda avaliação, que, se eu não me engano, é daqui a umas 2 ou 3 semanas, aí conferindo lá na AVA, tá? E o link para acesso, né, desta plataforma aqui, maravilhosa, que vocês podem ficar aqui viajando nos dados, o link está lá no tópico 6 da nossa sala, ok? Que é o tópico referente a esta aula. Perfeito? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Agora, Roberto, a gente precisa de lembrar, seria muito importante que vocês colocassem na AVA, né, após a projeção dessa escola, vocês comentassem, levantassem questões. Eu teria o maior prazer em responder as questões de uma forma até personalizada, né? Questões inbox, né? no e-mail do AVA. Né? Coloque as suas questões, não se avestem, como se diz no Nordeste. Né? Façam perguntas mesmo. Na página do YouTube, vão lá, curtam a página, né? Inscrevam-se no canal para receber as atualizações, deixem os seus comentários, enfim, vamos dinamizar um pouco mais essas nossas aulas remotas nesses tempos de pandemia. Boa noite para todos, continue se cuidando, nós não estamos em feriado, nós estamos, na verdade, comemorando, tendo, né, 10 dias de luto para chorar os nossos mortos. Em lugar de chorar morto, é recolhido em casa, é com muita penitência, com muita dor no coração, que a gente precisa cuidar que a gente aplaque, né, essa pandemia, a gente evite novas contaminações e reduzamos, né, a velocidade desse vírus e dessas novas cepas que estão aí. Boa noite para todos. Meu caro Roberto, boa noite para você, um grande abraço e vamos interromper a nossa gravação. Ok, Roberto? Pode ser? Ok, também deixo aqui meu abraço para os alunos, peço que se cuidem. Não é feriado para ir para a praia, para lugar nenhum, até porque está tudo fechado, é para ficar em casa, ok? Um abraço para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, paramos a gravação.